Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Estamos chegando com mais um programa, com mais uma mensagem especial, trazendo a palavra de Deus para o seu coração, trazendo a palavra de Deus para a sua vida. E cada vez que nós chegamos, nós temos grande alegria por estarmos juntos falando da palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse nosso tempo, esse nosso momento aqui, carregado da presença de Deus, momento em que nós vamos unir a nossa fé. Sabe o que é unir a fé? É você e eu estarmos juntos para dedicar a nossa vida ao altar de Deus. Hoje, especialmente, eu quero trazer uma palavra que vai ajudar você, principalmente agora, no momento inicial da nossa mensagem, nos preparando para a próxima semana, porque na próxima semana, isto é, no próximo domingo, nós teremos a ceia do Senhor, e será um momento muito particular, um momento muito abençoado, será um momento muito especial estarmos juntos na ceia do Senhor. Eu quero convidar todos vocês a continuar conosco. E o que é que eu quero falar? Estou com a minha Bíblia aqui, com a mensagem que está palpitando no meu coração. Eu quero falar com vocês essa mensagem. Primeira Timóteo, aliás, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Hoje eu vou começar assim, vou fazer diferente. Já vou começar trazendo a palavra de Deus para nós, até porque o nosso tempo é curto, então vamos aproveitar ao máximo esse nosso tempo para que nós cresçamos, aprendamos as coisas de Deus. 1 Timóteo fala no capítulo 4 sobre a apostasia dos últimos tempos. A apostasia nada mais é do que um esfriamento na fé. E eu tenho visto que a fé de muitas pessoas tem se esfriado. O amor, a compaixão, a alegria de muitas pessoas tem esfriado. Isso é muito triste olhar e ver as pessoas esfriando na fé, esfriando espiritualmente, ver as pessoas esfriando, né, a sua vida espiritual esfriando. E algumas pessoas acham normal elas estarem ausentes de Deus e não se sentirem necessariamente a necessidade de se aproximar, como se elas estivessem bem, como se elas estivessem felizes estando ausentes do Senhor. Nós precisamos renovar a nossa vida, renovar a nossa fé, isto é, renovar o nosso entendimento, renovar a nossa espiritualidade. E como é que eu faço para renovar a minha espiritualidade, pastor? Aí é o que nós vamos olhar para a palavra de Deus para ver e checar algumas coisas que talvez esteja acontecendo em nós. E por isso eu chamo você para a segunda carta de Paulo. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Parece que aquele tempo era o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mudou a época, mas os acontecimentos são os mesmos acontecimentos. Então vamos dar uma olhadinha aqui para nós verificarmos assim. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Diz assim o apóstolo Paulo, falando para Timóteo, e aqui eu falo para todas as pessoas que amam a Deus. Você ama a Deus de verdade? Ama o Espírito Santo de coração? Quer ter uma vida com Deus? Quer servir a Deus em espírito e em verdade? Então veja o que o Senhor aqui diz. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E é verdade. Parece que nós estamos vivendo já esse momento de tempos difíceis. E por que haverá tempos difíceis, Timóteo? Paulo, fala para nós. Por quê? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis,
caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo disse: destes afasta Timóteo. Tá. Então eu quero te convidar aqui para nós abrirmos a nossa Bíblia tradutora e aí eu vou traduzindo para você compreender. Então, Paulo está dizendo assim: nos últimos tempos haverá tempos difíceis. E eu acredito que nós estamos vivendo exatamente esse tempo que o apóstolo disse que nós viveríamos. Tá? Então, Paulo disse: nos últimos tempos haverá tempos difíceis, trabalhosos. E aí, por quê? Versículo 2: pois muitos serão egoístas. Faz sentido hoje você ver quantas pessoas são egoístas, avarentos, só pensam nos prazeres, só pensam em ganhar cada vez que aumentar para si, não é nem para os outros, elas querem aumentar para si as coisas, orgulhosos, como temos pessoas orgulhosas hoje em dia, vaidosos, então, meu Deus, quantas vaidades, xingadores, até na igreja. E principalmente isso aqui está falando para a igreja, não está falando para o mundo, porque o mundo, para se enquadrar aqui, ele teria que aceitar Jesus. Então, isso aqui Paulo está falando para Timóteo para explicar dentro da igreja, que isso aqui viria para dentro da igreja. Dentro da igreja, Deus está dizendo que teriam pessoas egoístas, avarentas, orgulhosas, vaidosas, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Desobedientes a seus pais e não terão respeito pela religião. O que é religião? A religião poderia comparar-se ao apego às coisas sagradas. A religião aqui, não estou falando ao sistema religioso, e sim aqui traduz a religião como um apego às coisas sagradas. Existem pessoas que não têm nenhum amor às coisas sagradas. Não terão amor pelos outros e serão duros. É verdade, hoje nós temos pessoas que não têm amor pelos outros e são duras, são, sabe, duras assim, frias, calculistas, falando dentro da igreja, caluniadores que falam mal das pessoas pelas costas. Ah, eu já vi muitas calúnias, né? Muitas pessoas inventando. Caluniar alguém. O que é caluniar alguém, hein? Caluniadores. Caluniar alguém é quando você diz que a pessoa fez alguma coisa que de repente ela não fez. Vamos dar uma olhada? Olha só, caluniar alguém. Ó, vamos dar uma olhada aqui num artigo chamado 139 do Código Penal. Vamos dar uma olhada aqui. 138 e 139 do Código Penal diz assim, ó. Tá aqui, ó. Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fatos definido como crime. Né? Essa é o que diz no artigo 138, caluniar alguém. O 139 fala difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua honra. Hoje acontece tanto a difamação quanto também a calúnia. A pessoa não está nem aí em difamar a honra. É como se o que a pessoa sente, para muita gente, não importa. Tem pastores que, quando sobem no altar, eles se acham dono da verdade. Eles usam as palavras e quem está embaixo não importa se ele está machucando, se ele está ferindo, se ele está... E ele ainda diz que fere em nome de Deus. Não, Deus mandou confrontar, Deus mandou fazer. Eles acham que aquela forma de João Batista pregar é que está correto. João Batista pregava, voz do que clama no deserto,
raça de víboras e tal, tal. Aí Jesus veio dizendo assim: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão atribulados, eu vou aliviar vocês. Sentem aqui, eu vou ajudar, eu vou orientar vocês. Amai os vossos inimigos, orai por quem vos maldizem. Ou, gente, não tenha essas maldades nos corações. Jesus veio não gritando, Jesus veio falando com as pessoas. Então, me veio aqui porque o artigo 138 vai dizer caluniar alguém imputando-lhe falso definido como crime. Às vezes a pessoa, hoje aqui está dizendo que essas pessoas, elas são caluniadoras, né? Não é isso que nós lemos? Caluniadoras, aqui ó, caluniadoras. Versículo 3, são caluniadoras. Fala mal de tudo, não importa. Tanto caluniadoras como difamadoras. Ela difama, mexe com o interior das pessoas, sem se importar com o que as pessoas sentem ou pensam, né? Difama, e aí não está nem aí, né? Imputa coisas às pessoas e fatos e etc. E aí, inclusive, às vezes fato ofensivo, né? A honra da pessoa, ela não está nem aí, né? Difamar é quando você ofende a honra das pessoas. E a Bíblia diz para a gente dar honra a quem tem honra. Nós temos que aprender a honrar as pessoas. Há um texto na Bíblia que uma vez Paulo chegou na cidade e ele, de repente, ele conversando lá, ele acabou falando uma palavra contra alguém que o havia agredido. E depois que Paulo ficou sabendo que ele era sumo sacerdote, Paulo pediu perdão publicamente. Falou, me perdoa, não sabia que ele era sumo sacerdote, porque não se deve falar mal do sumo sacerdote, né? Que coisa, né? Então, hoje, infelizmente, com o advento da internet, hoje virou uma coisa sem fronteira, vamos assim dizer. O que mais que Paulo disse para Timóteo que aconteceria nos últimos dias? Incapazes de se controlarem, tem gente que não se controla, violentos, inimigo do bem, e que mais? Traidores, atrevidos e cheios de orgulhos, amarão mais os prazeres do que a Deus. Hoje as pessoas amam mais as coisas do que a Deus. Quando você fala assim, vamos fazer uma campanha buscando aí tal coisa, eu quero. Quando você fala assim, vamos fazer uma campanha buscando a Deus, o próprio Deus, a pessoa diz, não, não vou não. Que dia que vai ter uma campanha boa assim que eu estou precisando? Aí quando tiver uma campanha boa assim, aquela campanha, sabe, pastor? Aquela campanha assim de que quando tiver, o senhor avisa, que eu quero participar daquela campanha aqui. Pastor, tal. Mas aí, e o próprio Deus? Você não vai buscar? Nós temos que aprender a amar não as coisas, nós temos que aprender a amar o próprio Deus. Temos que aprender, buscar e amar o próprio Deus. Parecerão ser seguidores de Cristo, mas com as suas ações, eles negam verdadeiramente a Cristo. Eu conheço pessoas que, se você olhar para elas, você diz, nossa, que bom cristão ele é. Que bom pastor ele é. Nossa, que homem de Deus. Basta você andar junto, de perto, você fala, nossa, mas não é aquilo que eu vi. Quer dizer, a pessoa passa uma imagem de piedade, passa uma imagem de santidade, passa uma imagem calma, tranquila, mas se você andar lado a lado, você vai ver que não é aquilo. Que no dia a dia é bem diferente da imagem que se passa, né? Eu ouvi isso muitos anos atrás. Eu lembro que uma pessoa me disse que alguém estava no rádio e contou uma história do rádio. Lembra do rádio que a gente fazia antigamente, a rádio? Eu lembro que alguém me disse que estava na sala de espera, né, esperando para depois entrar no programa, e tinha alguém que estava fazendo o programa e o sonoplasta, aquela pessoa que antigamente botava música, e naquele tempo era o disco, né? Você tinha que pegar, era bem sensível para você pegar o dedo assim para poder mudar o disco vinil de faixa, e o sonoplasta esqueceu e colocou uma outra música. E a pessoa que estava do outro lado fazendo o programa era um programa evangélico, né, que estava muito passando a santidade, aleluia, glória a Deus. Aí ele tirava o microfone fora e brigava com
o sonoplasta, né? E aí eu falava assim, não, ele falou, sim, sim, eu fiquei escandalizado, porque o cara orando, parecia que estava orando, parecia não, estava orando em línguas, mas fora do ar, brigando com o sonoplasta, porque o sonoplasta colocou o fundo musical errado. Ou seja, ele estava passando uma aparência de santidade pela oração, mas por trás ele estava negando a eficácia daquela santidade. E aí, pessoal, eu falo para vocês, nós não podemos parecer ser de Cristo. Nós temos que verdadeiramente ser de Cristo, tá? Não basta parecer ser de Cristo. Você tem que verdadeiramente ser de Cristo. Esta é a palavra que eu venho falar com vocês. Eu quero fazer uma oração para que você receba essa bênção, para que você receba essa unção, a unção de verdadeiramente pertencer a Deus. Viver para Deus, ser de Deus verdadeiramente, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar? Vamos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço por esse momento que nós estamos aqui vivendo, essa pessoa e eu. Passamos esse tempo aqui falando da Sua palavra e nós queremos ser amigos do Senhor. Queremos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai, que nós sejamos afastados disso. Nós queremos Te servir, queremos Te amar. Os tempos são difíceis. Hoje, meu Pai, infelizmente, nós vimos tantos escândalos, tantas pessoas fazendo coisas que nos entristecem, que nos deixa cabisbaixo, que nos deixa aborrecidos. Mas nós não temos que olhar para essas pessoas, Pai. Obrigado porque nós olhamos para Cristo. É só lendo aqui, Pai, para entender que nos dias difíceis, o Senhor diz que viriam tempos difíceis, e que esses tempos difíceis, essas pessoas apareceriam, pessoas irreconciliáveis, caluniadoras, pessoas difamadoras, pessoas orgulhosas, pessoas usando as pessoas e, enfim, o Senhor falou tudo isso. Então nós entendemos que tudo isso viria no final dos tempos. Pai, nosso Deus, por favor, Pai, estende as tuas mãos para abençoar os fiéis, os que vivem, os que andam corretamente na sua palavra. Que eles sejam abençoados, que nós sejamos abençoados. Que a luz de Deus e o poder do Espírito Santo possa nos iluminar e que nós todos, independente de onde essa pessoa estiver, que ela receba a graça, o poder e a unção, a virtude que vem de Deus em Cristo Jesus, o nosso Pai. Obrigado, obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu entrego todos e todas nas tuas mãos, Pai. Abençoando no nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, semana que vem, quando eu voltar, nós estaremos ceando, viu? É a nossa sexta ceia. Ó, é importante, entramos no sexto mês do ano. E por esta razão, sexto mês do ano será um mês muito importante para nós, tá bom? Sexto mês do ano, você e eu vamos orar para que coisas boas aconteçam daqui para frente, tá bom? Eu espero você no próximo programa. Que Deus te abençoe ricamente. Você que nos assiste, que diz, pastor, eu quero não apenas assistir, mas eu quero contribuir também com o meu dízimo, com a minha oferta para o programa da Igreja Identidade de Cristo. Eu vou deixar o número do Pix da igreja disponível para o seu acesso, tá bom? Se você sentir no coração o desejo, aproxime-se, faça a sua parte e saiba de uma coisa, eu estarei orando para que, assim como a fé remove coisas difíceis, que Deus remova as coisas difíceis da sua vida e que você consiga alcançar a grandeza, o poder de nosso Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro no nome do Senhor Jesus. Até lá.